Pessoal, a esquerda está desesperada. O presidente Lula deve estar babando de raiva por conta do novo vídeo que o Nicolas Ferreira postou em suas redes sociais. O vídeo está viralizando e alcançando milhões de pessoas. Somente na primeira hora, após a sua postagem, já tinha atingido 9 milhões de pessoas. Olha isso, 9 milhões de pessoas já tinham assistido somente na primeira hora. E após 14 horas da sua postagem, 67 milhões de pessoas já haviam assistido o vídeo, ou seja, mais de um quarto da população brasileira já havia assistido o vídeo do Nicolas Ferreira em apenas 14 horas da postagem. Você imagina como deve estar a cabeça do Lula, que é considerado aí pela mídia, né, o centro, a pessoa central aí desse novo escândalo do aposentão, né, a farra do INSS. E é justamente sobre esse escândalo que o Nicolas Ferreira está tratando nesse vídeo. Nós vamos assistir junto aqui o vídeo, ele explica direitinho, né? Até para petista poder entender, porque petista tem uma certa dificuldade de entender as coisas, né? Então o Nicolas explica direitinho, até os petistas vão entender o que está acontecendo, né? E como que o governo Lula é responsável por essa bandalheira que está acontecendo dentro do INSS, né? O pessoal está tirando dinheiro dos velhinhos, dos aposentados aí que trabalharam a vida inteira e agora estão sendo roubados sem dó nem piedade por essa esquerdalha que está no poder. Vamos assistir o vídeo, mas espera aí, antes não se esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também, se possível, deixar o seu comentário. Qualquer coisa dessas que você fizer vai me ajudar muito a fazer com que o meu canal se destaque mais aí no YouTube. Eu serei eternamente grato. Sem mais enrolação, vamos assistir o Nicolas. Sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive,
o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção, para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Pois é, pessoal, vocês viram aí o vídeo do Nicolas Ferreira explicando direitinho todo esse escândalo do INSS, né? Então, como você viu aí, eles estão roubando o dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, né? Descaradamente, né? O governo sabia, o ministro Carlos Lupe sabia, o presidente lá do INSS sabia. Todos eles foram avisados por mais de uma vez, né, em reuniões com os conselheiros, né, foram avisados que precisava ser tomada alguma atitude e não fizeram nada. O pessoal do PT votou contra a lei que iria proteger os aposentados dessas entidades e desses sindicatos, né, não iria permitir que essas retiradas, né, para os sindicatos, esses descontos, fossem feitos da forma que estava sendo feita, né? sem autorização prévia, né, dos aposentados. E o pessoal da esquerda votou contra, ou seja, permitindo que a roubalheira ficasse bem mais fácil do que se tornaria caso a lei ficasse em vigor, né? O Bolsonaro tentou implementar uma lei, mas os petistas não deixaram. Então é isso aí, pessoal. Agora eles vão colher o resultado. Esse escândalo pode derrubar o governo Lula, que já está nas cordas bambas, já está balançando
já está caindo, já está no fundo da fossa, né? A popularidade do Lula já estava péssima e a probabilidade é que as próximas pesquisas mostrem que piorou mais ainda, porque esse escândalo é de proporções gigantescas, né? E pelo tipo de roubo que é muito pior do que qualquer outro escândalo anterior, pois está roubando dos velhinhos, dos aposentados, né? Pessoas que trabalharam a vida inteira. E o pior de tudo é que o governo está querendo usar o dinheiro público para restituir essas pessoas, ao invés de obrigar essas entidades que roubaram o dinheiro a restituir o dinheiro para os aposentados. Se o governo restituir por si mesmo e não fizer nada contra essas entidades, quem vai pagar a conta é o próprio povão, tá? É o próprio povo trabalhador, porque o dinheiro do governo sai do bolso do trabalhador. O governo não tem dinheiro. Quem dá o dinheiro para o governo são os trabalhadores que pagam seus impostos de várias formas, né? Não só imposto de renda, mas a cada produto que você compra você está pagando imposto. Então existem vários tipos de impostos no Brasil. Então quem paga a conta é sempre o povão, caso o governo não faça nada contra essas empresas. As entidades, né, os sindicatos, as entidades que foram beneficiadas, ficarem aí belas e formosas, sem ter problema nenhum, né, que é provavelmente o que o governo está querendo. Por quê? Porque essa turma é toda alinhada com o governo, né? Os sindicatos, a maioria deles são alinhados com os partidos de esquerda, e essas entidades que estão recebendo essa propina aí do INSS são também alinhadas com o governo. Então é isso aí, pessoal. Nós precisamos pressionar mesmo, como o Nicolas Ferreira pediu aí. Nós precisamos pressionar os congressistas, né? Principalmente o presidente da Câmara e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que eles façam essa CPMI para investigar direitinho esse escândalo terrível. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário aí, beleza? Um grande abraço e tudo de bom. Até o próximo vídeo.